como os dons espirituais. Existe algo, irmãos, que outras pessoas olham para você, elas veem em você. Amém? Há uma graça sobre a sua vida. Deus derramou da sua graça sobre a sua vida por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender que nós não estamos mais na época da lei. Amém? Nós estamos na época da graça. Nós estamos no ministério do Espírito, irmãos. Jesus, Deus, Ele não está mais dentro de uma caixa. Ele não está mais limitado. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós contemplamos a glória do Senhor, quando nós contemplamos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo em nós, amém? Quando nós contemplamos a palavra, irmãos, a Bíblia diz que essa glória, ela vai ser aumentada. E à medida que essa glória, ela é aumentada, irmãos, nós somos transformados. Nós somos transformados. Porque a palavra, ela ajusta as nossas vidas. Ela nos direciona para o lugar certo. Ela nos ajusta. Ela tira toda dúvida. Ela tira, irmãos, todo o medo. Ela tira toda a timidez. É certo que Paulo diz. Não é? Ele diz que, ele falando para Timóteo, isso serve para nós, para a igreja, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. E quantos de nós, irmãos, nós estamos diante de situações e nós estamos tímidos, porque o diabo tenta avançar nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família. Mas sabe de uma coisa, nós precisamos ter consciência que existe uma ousadia dentro de nós. Que Deus nos deu o espírito de ousadia, que o diabo não pode pisar em nós. Amém? O diabo não pode pisar em nós. Pelo contrário, ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Ele está debaixo dos nossos pés e Deus nos deu a autoridade. Amém? Por meio da graça do Senhor. Então eu queria que você fechasse seus olhos, irmãos, porque domingo pela manhã, um culto pela manhã, você está aqui. E esse culto, ele não é um culto natural, ele é um culto espiritual, ele é sobrenatural. Existem coisas que você está passando, irmãos, mas quando você se expõe a uma unção, a uma graça, tudo pode mudar. Por causa da unção, porque a unção de Deus, ela é facilitadora. Aleluia, Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por essa manhã. Queremos, Pai, te render graças, Pai, por esse culto, Pai. Nós valorizamos ele, Senhor. Nós apreciamos esse culto, porque a sua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais em teu nome, o Senhor estaria presente. Pai, nós queremos te render graças, Pai, porque nós acreditamos que o Senhor está nesse lugar por causa de nós. O Senhor está aqui nesse lugar, Pai, para operar maravilha entre nós, para operar maravilhas através de nós, Pai. Nós queremos, Pai, te render graças pela presença do Espírito Santo em nós, Pai. E nós vamos compreender essa manhã que o Espírito Santo, ele não está em nós por acaso. Ele está em nós, Pai, para manifestar a tua vontade em nós e através de nós. Que nós sejamos, Pai, a partir de hoje, um canal, Pai, de bênção para a vida de outras pessoas, Pai. Porque o Senhor habita em nós, não é por acaso, é com um propósito. É com um propósito, Pai. E eu te rendo graças, Pai, pela tua palavra. A tua palavra que nos direciona. A tua palavra, Pai, que nos equilibra. A tua palavra, Pai, que nos fortalece. A sua palavra, ela foi enviada para nos sarar e nos curar e nos livrar de tudo que é mortal. Eu quero te render graças, Pai, por essa manhã. Ela é poderosa, Senhor, porque a tua palavra,
ela vai ser ministrada, Pai. E eu declaro, Senhor, olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender. Eu declaro, Pai, corações abertos nesse lugar, Pai, se rendendo ao Teu Espírito, se rendendo à Tua vontade, se rendendo às manifestações dos Teus dons, Pai, porque essa é a Sua vontade para nossas vidas nesse tempo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Eu queria que ficasse só o violão, por favor. Muito obrigada. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido muito acrescentada durante esses dias. Aleluia. Nós estamos em um bom lugar. Nós estamos em uma igreja. E essa igreja, irmãos, ela tem ministrado ao seu espírito. Aleluia. Não uma palavra misturada. Nós não escondemos nada de você, irmãos. Nós expomos a palavra diante de você, para que você possa compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu gosto sempre de falar isso, você sempre vai me ouvir falar a respeito disso. Você não nasceu simplesmente, irmãos, ao Deus dará. Você não está aqui porque os seus pais desejaram ter você. Não, irmãos. Pessoas, elas podem fazer filhos, mas elas não fazem espíritos. Amém? Aleluia. Aleluia. E você nasceu de Deus. Você nasceu do Espírito. A Bíblia diz que aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. E a Bíblia diz, irmãos, que nós fomos escolhidos por Deus. Nós temos o privilégio de sermos escolhidos por Deus para um propósito. E quantas vezes você ouviu falar aqui a respeito dos dons do Espírito, a respeito de que você foi chamado para ser usado por Deus, que Deus tem um propósito para a sua vida, que você não nasceu simplesmente para você crescer, casar, ter filhos, trabalhar e pagar suas contas. Não, isso é muito natural. Deus te chamou, irmãos, para o sobrenatural. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É interessante porque ele não diz toda palavra que saiu da boca de Deus, mas que sai da boca de Deus. Nós somos dependentes, irmãos, dessa palavra. Essa palavra, irmãos, ela não é um conto de fadas. Essa palavra, ela não é uma história de carochinha. Não é algo que você pode olhar para as escrituras e você dizer, aconteceu naquele tempo, não vai acontecer mais. Não, irmãos, nós estamos diante das escrituras que é viva. Viva. Porque certa vez, Jesus falando com os seus discípulos, e ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Aleluia. E nós, irmãos, na dispensação da graça, porque você não está no ministério do Espírito por acaso, você nasceu no tempo certo. Você nasceu na dispensação exata. Deus sabia que você estaria aqui nesse lugar. Ele diz que Deus nos escolheu. Em Efésios, Paulo falando que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para as boas obras. Aleluia. Então Deus tem uma boa obra para mim e para você. Deus tem um propósito para mim e para você. E nós, irmãos, precisamos estar convictos disso. Porque nenhuma enfermidade pode nos tirar desse lugar. Você, irmãos, foi chamado para determinar quanto tempo você vai estar sobre esta terra. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você, irmãos, não tem
necessidade de sair dessa terra sem que antes você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo, mas nós ressuscitamos juntamente com Ele. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo não pode nos matar. A Bíblia diz que nós morremos para o pecado, nós morremos para o diabo, nós morremos para o inferno. E o diabo não pode matar alguém que já está morto para ele. Porque hoje, irmãos, Deus nos levantou por meio de Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim, Ele habita em você. E hoje, irmãos, Deus nos levantou, quando você recebeu Jesus, Deus nos levantou. Nós estamos não mais diante da presença do diabo. Nós não estamos mais diante do império das trevas. Nós estamos diante da presença. Nós estamos diante do trono. Nenhuma enfermidade tem legalidade sobre o seu corpo ou sobre o corpo de quem quer que seja que esteja perto de você. Porque o diabo olha para você, irmãos, os demônios olham para você e eles têm a consciência que você tem uma autoridade. Você tem uma autoridade. Irmãos, e se o diabo sabe, e se os demônios sabem, você era o primeiro a saber e ter mais consciência do que eles. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, compreender. Porque não é tempo de nós, não existe mais tempo a perder, irmãos. Jesus está próximo. Jesus está às portas. Jesus, irmãos, Ele vai voltar. E haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas, porque os dons espirituais, irmãos, eles não vão ser usados quando nós chegarmos no céu. Os dons espirituais, eles vão ser usados, eles foram criados por Deus para serem usados sobre esta terra. Diante ou através de vasos de barro. Paulo diz: vasos de barro, ouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Deus nos chamou para nós sermos usados por Ele, mas Deus, Ele não vai arrombar a tua porta. Quando João, ele teve aquela revelação lá em Apocalipse, e nós usamos sempre esses versículos dizendo que Deus, Ele quer que você abra a sua porta. Mas, na verdade, João, ele teve a revelação de uma igreja. Jesus do lado de fora. Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e eu bato. Para uma igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear junto com ele e ele comigo. E sabe, irmãos, como eu vejo isso? Jesus sendo convidado para ser manifesto na sua vida e na minha vida. Porque, irmãos, Paulo, quando ele começa a escrever a carta aos irmãos de Efésios, ele fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E que existem muitos membros e cada um deles são importantes. Você é importante nesse lugar. Você é importante para ser usado nos dons espirituais. E Paulo, irmãos, ele falando,
Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz a respeito dos dons espirituais: eu não quero, irmãos, que vocês sejais ignorantes. Deus, irmãos, não quer que você seja ignorante, porque Deus expôs a sua palavra. A palavra de Deus está aí nas suas mãos, para você conhecer. Mas para que você conheça a palavra de Deus e para que você seja movido nos dons espirituais, irmãos, porque não tem como você se mover nos dons espirituais sem conhecer a palavra. Você precisa ter fome e sede. Ninguém vai, irmãos, para uma mesa farta sem que essa pessoa tenha fome. Deus, todos os dias, nesse lugar, expõe uma mesa para mim e para você. Mas, irmãos, Deus, Ele não vai puxar o meu braço e o teu braço e fazer você sentar, porque nós não somos mais crianças. Nós precisamos decidir por nós mesmos. Se nós queremos ser usados, se nós vamos desejar os dons espirituais, porque Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz: irmãos, deseje os dons espirituais. Deseje os dons espirituais. Procure com zelo os dons espirituais. E principalmente que profetizeis. E nós, irmãos, precisamos aguçar em nós essa sede, essa fome por Deus, porque você não pertence a esse lugar, você não pertence a este mundo, você está aqui, mas você pertence a Deus. Você tem, sabe, irmãos, eu posso dizer para você, você tem um GPS dos céus. E esse GPS, ele é o Espírito Santo de Deus. Onde você está? Deus sabe onde você está. Você tem um sensor. E você jamais poderá se ocultar da presença de Deus e nem dos propósitos dele para a sua vida. Você pode crescer profissionalmente, isso é lícito. Você pode estudar, fazer cursos, faculdades, isso é lícito. Mas eu quero te dizer, irmãos, isso não é tudo. Sabe o que é tudo? É você estar no centro da vontade de Deus. É você buscar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus, irmãos, nesse tempo, para esse tempo, é você desejar os dons espirituais. Paulo diz, irmãos, eu não quero, irmãos, que vocês sejais ignorantes. É porque existe uma ignorância diante dos nossos olhos. Existe, irmãos, uma ignorância, e esse tipo de ignorância, eu posso falar em vários aspectos para você. Existe a ignorância de nós não conhecermos a palavra. Existe a ignorância das pessoas desvalorizarem os dons espirituais, de usarem a própria palavra e falar. A igreja que foi mais usada nos dons espirituais foi uma igreja carnal. Foi a igreja dos irmãos de Coríntios. Mas sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O irmão Rick Renner, ele falando no livro a respeito dos dons espirituais, ele disse, as pessoas, elas usam esse argumento, porque ele disse que congregava em uma igreja, e as pessoas o pastor usava esse argumento para se afastarem das pessoas pentecostais, para se afastarem das pessoas que oram em outras línguas, porque nós falamos aqui, a oração em outras línguas, ela é a porta para o sobrenatural. Você precisa desejar orar em outras línguas, como foi dito no domingo passado pelo pastor, orar em um tempo e mais outro tempo. É você demorar, irmãos, na presença. E o irmão Rick Renner, ele falando que os religiosos, né, o pastor no qual ele fazia parte, ele era da igreja, e ele dizia que a igreja de Corinto, ela era carnal porque ela era
usada nos dons espirituais, mas era o contrário, irmãos. A carnalidade daquela igreja, ela era manifesta porque aquele povo era enriquecido nos dons espirituais. Então, os dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, eram manifestos naquela igreja. E a carnalidade era exposta para ser tratada. Amém? E ele falando, né? Eu fui pesquisar. Realmente, irmãos, todas as igrejas tinham algum problema com carnalidade. Porque você vê lá no livro de Efésios, Paulo dizendo: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A embriaguez, irmãos, se você teve alguém perto de você que teve alguma experiência ou que bebia muito, que era viciado em bebida, você sabe que uma embriaguez, a bebida, ela destrói a vida da família. Ela destrói casamentos. Amém? E Efésios era assim. Era um povo que gostava de se embriagar. E você vê lá em 1 Tessalonicenses, Paulo falando àquela igreja de Tessalônica, e ele disse: não apagueis o Espírito. Significa dizer, irmãos, que alguns espíritos de intimidação estavam se manifestando naquela igreja e apagando. Você sabe o que é apagar? Abafar o Espírito. E sabe, irmãos, o Espírito Santo, ele é como uma pomba. Se eu tivesse com uma pomba aqui no meu ombro, eu teria que ter muito cuidado para que ela não andar. Eu ia andar de uma forma diferente, devagar, para que ela não viesse voar. O Espírito Santo, irmãos, ele é educado. Ele está presente nesse lugar. E ele deseja te usar para o louvor da glória de Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que existe um propósito pelo qual você foi chamado. Não seja ignorante quanto a isso. Não seja ignorante quanto à vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você descubra para que propósito você nasceu. Mas sabe, irmãos, hoje nós estamos falando a respeito dos dons espirituais. Eu quero dizer para você, os dons espirituais, eles não foram estabelecidos somente para as pessoas que são chamadas nos 5 dons ministeriais. Os dons espirituais, eles foram estabelecidos pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo, para os irmãos. Porque Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Então, eles foram estabelecidos para os irmãos, para você que é filho, para você, irmãos, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Não importa se você é novo demais ou se você se acha velho demais. Você foi chamado, você foi chamada para ser usado por Deus. E sabe, irmãos, Deus, ele se manifesta onde ele é desejado. Eu lembro quando nós estávamos na reunião com o apóstolo Bud, irmãos, e ele dizia: as igrejas verbos da vida, elas são igrejas da palavra e dos dons espirituais. Eu quero dizer para você, irmãos, nós não vamos mudar isso. Amém? Nós não vamos mudar. Porque muitas pessoas dizem, né? E eu estou falando sobre ignorância. Sobre a ignorância quanto aos dons espirituais. As pessoas, elas dizem: eu amo a palavra. Eu amo a palavra da igreja Verbo da Vida. Eu sou Verbo da Vida de coração. Às vezes nem congrega, mas diz: eu sou Verbo da Vida de coração. Porque eu amo a palavra daquela igreja. Mas não aceito os dons espirituais. Ei, irmãos, a mesma palavra que nós ministramos aqui, a mesma palavra carregada de poder. É a palavra ungida, é a palavra poderosa. É por meio dessa palavra, irmãos, que os dons espirituais, eles se manifestam no nosso meio. Amém? Transformando, libertando,
levantando, restaurando a vida das pessoas. Porque, irmãos, os dons espirituais, eles se manifestam nas nossas vidas através de nós, para a vida de outras pessoas. Não é para derrubá-las, não é para abafá-las. Amém? Porque a Bíblia fala: não apagueis o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o dom ele é manifesto, irmãos, é para consolar, para exortar, para edificar, para tirar de um lugar, irmãos, que não é a vontade de Deus, um lugar de tristeza, um lugar de derrota, um lugar onde você foi abafado por tanto tempo por causa do espírito da religiosidade, de uma palavra que não foi exposta para você. Amém? Que tristeza, irmãos. Nós conhecemos igrejas que se dizem pentecostais, mas que não recebem de bom grado, que não falam dessa doutrina, porque não é uma opção. Não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento, é um princípio da palavra. Irmãos, uma igreja sem o Espírito, uma igreja sem as manifestações do Espírito, irmãos, é uma igreja morta. É uma igreja, irmãos, que não vai para lugar nenhum. É uma igreja, irmãos, que ela é estabelecida em fundamentos humanos. Ela é estabelecida em talentos humanos. E Deus não estabelece igreja nenhuma para ser sustentada por capacidade natural, por talentos humanos. Não. Deus estabelece, irmãos, a sua igreja sobre a terra para depender do Espírito e da palavra. Deus, irmãos, não planejou uma igreja morta. Deus planejou uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do seu próprio poder, irmãos. Aquilo que o cabeça tem, o corpo também tem. Aleluia. Cristo está assentado nas regiões celestiais, e eu e você estamos também, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós não vamos pregar, irmãos, aqui, você nunca vai ver nenhum ministro nessa igreja pregando uma mensagem, uma palavra da cruz, porque Cristo não está mais na cruz. Cristo está no trono. Nós temos a palavra do trono. Porque Ele estava lá, mas Ele já passou por lá. Ele não está mais lá, irmãos. Não é mais junto à cruz, não, irmãos. Agora é a mensagem do trono. Triunfo. Vitória. É por isso que Paulo diz: graças, porém, a Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. E quando você toma posse dessas verdades, irmãos, você não é mais ignorante. Eu achei tão poderoso, irmãos. Eu não estava aqui na quinta-feira, mas eu estava ouvindo a ministração da Jussiane. E ela foi tão ousada, irmãos. E Deus gosta de pessoas ousadas. Quando ela disse: eu sou profeta. Tem que dizer mesmo. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Se alguém sabe por que foi chamado, para que foi chamado, quem vai tirar a convicção da vida dessa pessoa? Ninguém. Ninguém. Então, se Deus te chamou para você fazer alguma coisa, irmãos, começa a gostar dessa coisa e abrir a porta do teu coração para essas coisas. Porque você nasceu para isso. Se você vê algo, irmãos, que ferve no teu coração, que queima o teu coração, foi para isso que você foi chamado. É algo que queima dentro de mim. É algo que arde quando eu vejo, quando eu contemplo, quando alguém está falando, quando alguém menciona o nome. Você foi chamado para essa tal coisa.
E sabe, irmãos, quando você está convicto, ninguém mais pode tirar desse lugar de convicção. E o irmão Rick Renner, ele fala a respeito disso, irmãos. Porque muitos de nós fomos enganados. Ser usado nos dons é para alguém que é carnal. Eu quero dizer uma coisa para você. Ser usado nos dons espirituais, irmãos, é para alguém que é espiritual, que entendeu. Aleluia, que entendeu porque foi chamado, que tem uma convicção, que mesmo que erre, mas ninguém, ele aprende calado. Ele precisa falar, para que quando essa pessoa erre, alguém que é mais sábio do que ela, vai ensinar. Porque existem ajustes. A gente não nasceu sabendo, irmãos, nem Paulo nasceu sabendo. Ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo, ele aprendeu muitas coisas quando ele veio para Cristo. Porque ele diz que ele se despojou de todos os seus achismos, de toda a sua capacidade natural. E você vê, irmãos, as cartas, a maioria das cartas, elas foram escritas por Paulo. E Paulo, irmãos, ele foi ousado nos dons espirituais, porque a Bíblia diz, ele fala lá em 1 Coríntios, ele diz assim, irmãos, eu dou graças a Deus, porque eu oro em outras línguas mais do que todos vocês. Quanto mais você ora em outras línguas, irmãos, mais maduro você vai se tornar. Mais convicto você vai se tornar para aquilo que Deus te chamou para você fazer. Se não está claro, irmãos, existe um lugar em Deus que vai trazer essa convicção para dentro de você. A Bíblia diz que quando Deus falou com Abraão, e Deus deu uma palavra para Abraão, irmãos. A Bíblia diz que Abraão, Romanos 4, ele se tornou convicto. Ele estava convicto, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele prometeu, que ele havia prometido. A Bíblia diz, irmãos, que ele creu contra a esperança. Ele creu contra as evidências externas. Ele creu contra aquilo que ia acontecer com o seu corpo. Contra essas coisas. Ele creu contra a esperança, contra aquilo que ainda estava para chegar em seu corpo. Porque a Bíblia diz que houve uma convicção dentro dele. Ele estava convicto. É isso que Deus quer trazer essa manhã para mim e para você, irmãos. Deus quer trazer por meio da palavra a convicção. Uma convicção que Ele te chamou para você ser útil àquele que te possui. Ele te chamou. E não importa, irmão, se o espírito da religiosidade te enganou por muito tempo, a clareza chegou. Aleluia, a clareza chegou, a luz da palavra chegou. Não importa, irmão, se quantos espíritos de intimidação tentaram barrar você, como tentaram me barrar. Aleluia. E quando você busca, irmãos, na palavra, às vezes você busca na palavra a respeito da vontade de Deus para a sua vida, e muitas vezes a resposta, ela não vem de forma imediata. Mas quando você espera, quando você fica, permanece na palavra. Jesus disse certa vez, permanecei em mim, eu vou permanecer em vós. E é como o Rubênio falou domingo passado. Às vezes você é chamado para falar alguma coisa, uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento. Ou Deus, Ele faz com que você tenha esse dom de discernir os espíritos. E aí, mas você está tão almático
Existem tantas coisas do mundo, as coisas dessa vida, o dia a dia. E aí você tem que esperar, porque não é Deus que está demorando responder, irmãos. Somos nós. O problema está em nós, o problema sempre vai estar em nós. O problema nunca vai estar em Deus, o problema vai estar em nós, porque Deus, irmãos, Ele tem a resposta imediata. Ele tem a resposta para a minha vida e para a sua vida a respeito de todas as coisas. E eu lembro, irmãos, que certa vez eu estava em casa, na época da pandemia. E eu estava perguntando algumas coisas a Deus a respeito do meu chamado, a respeito de coisas. Porque eu queria estar diante da palavra com mansidão no meu coração. Receber a palavra com mansidão no coração. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso identificar isso aqui. Eu estou errada quanto isso aqui, eu quero que o Senhor me fale. Irmãos, e Deus me falou através de sonhos. Deus me mostrou demônios, espíritos de intimidação que vinham contra a minha vida. Eu estava na área de serviço da minha casa. E no quintal não havia luz. E nesse sonho, vários demônios vinham. E eu via que eles estavam com espada nas mãos. E eu levantava os meus braços, mas eu via que eles não falavam nada, mas eu via que eles diziam assim uns para os outros: vamos fugir, porque ela não está lutando com armas carnais, ela está lutando com armas espirituais, vamos fugir. E quando eu acordei, Deus falou para mim, irmãos, esses eram os espíritos de intimidação que tentavam barrar a sua vida. E sabe, irmãos, eu quero te dizer, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, acabou pro diabo. Acabou. Acabou. Porque sobe dentro de você uma convicção. Para que você foi chamado, irmãos? Se Deus te chamou para fazer algo, ou se você foi chamado nos 5 dons ministeriais, irmãos, não tenha vergonha. Porque eu vou te dizer o que tenta barrar você. Eu vou te dizer aquilo que faz com que você fique calado, que você não abra a sua boca e você fale. Espíritos de intimidação tem tentado barrar a igreja do Senhor Jesus, dizendo: você não pode ser usado nos dons espirituais, você foi chamado para tal coisa, mas quem te garante isso? São essas as palavras dos espíritos de intimidação. Mas eu entendo, irmãos, que essa manhã está sendo quebrado, está sendo exposto, irmãos, porque quando Deus expõe algo das trevas, que não faz parte da nossa vida, Ele quer que você use da sua autoridade, porque esses espíritos de intimidação não terão mais força sobre a sua vida. Você vai identificar, você não vai mais parar por causa dessas coisas. Porque você sabe, porque você foi chamado, para que você foi chamado. E o tempo pode passar, irmãos, como passou para a vida de Abraão, mas a Bíblia diz que ele estava convicto de que Deus ia manifestar aquilo que ele falou. A Bíblia fala, irmãos, que a manifestação do Espírito, ela foi dada para um fim proveitoso. E a Bíblia vem falando, eu quero ler um versículo com você. Meu Deus, o horário. Aleluia. Eu não quero que vocês sejam ignorantes.
A Bíblia vem falando lá em 1 Coríntios 14, 40. Que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Às vezes, o que acontece, irmãos? Se tira esse versículo do contexto para dizer qual é a ordem que vai ser dada. Mas eu quero te lembrar, irmãos, que a ordem de Deus é diferente da ordem dos homens. Que a decência de Deus é diferente da decência dos homens. O que você acha, irmão, se você estivesse naquela época lá de Atos 2, onde a Bíblia diz que os irmãos estavam esperando a descida do Espírito Santo. Havia uma promessa da parte de Deus e eles estavam esperando. E a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som do céu. E desceu, o Espírito Santo desceu como fogo. E diz que foi repartido entre eles línguas como de fogo. E eles começaram a orar em outras línguas. E a Bíblia diz, irmãos, que os religiosos, eles olhavam para eles e eles não estavam de uma forma normal. A Bíblia diz que eles ficaram embriagados. Ei, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa é a ordem de Deus. Essa é a decência de Deus. Seja decente, segundo Deus. Seja decente, segundo aquilo que a palavra fala. Porque aquilo, irmãos, não terminou naquela época. Não acabou. Não foi o fim. Foi o começo de todas as coisas. Foi o começo. O Espírito Santo desceu naquele lugar. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios. Nenhum irmão escapou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Eles passaram a falar. E aí, você sabe, irmãos, que quando nós estamos orando em outras línguas, sendo usado pelo Espírito de Deus, nos dons espirituais, sempre vai haver os críticos, sempre haverá os religiosos, porque os tempos mudam. Amém? As pessoas mudam, mas as opiniões, elas são as mesmas. Mas Deus está te convidando essa manhã, irmãos, para você perder a sua reputação. Deus está te convidando essa manhã, irmãos, e te fazendo entender para que você não seja mais ignorante. A decência e a ordem de Deus é diferente da decência e da ordem do homem. Que decência é essa? Que ordem é essa? Embriagados. Embriagados. E você pode até não ter tido a experiência, e graças a Deus, se você não teve a experiência de beber. Mas você sabe, irmãos, que para um homem ou uma mulher, um ser humano, ficar embriagado, ele não pode tomar uma dose. São várias doses. Várias doses. Várias doses. Várias doses. Irmãos, você acha que aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam esperando por tanto tempo naquele lugar, elas iam orar 5 minutos? 10 minutos? Irmão, é bom demais. Você está aqui no culto de terça-feira, você está orando em outras línguas. Irmãos, eu precisei voltar ao meu normal. Várias terças-feiras, eu precisei voltar ao meu normal. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu. Imagine o céu. Se você está aqui, você é usado nos dons espirituais e você
experimenta um fragmento da glória de Deus, irmãos. Você experimenta um fragmento daquilo que Deus concedeu, irmãos. Aquilo que foi de graça. Irmãos, é uma tragédia nós rejeitarmos isso. Embriagados. A Bíblia diz que Ele vai encher o nosso cálice. Ele enche o nosso copo até transbordar. Será que Deus ele não sabe a medida de um copo? Ele sabe sim. E Ele faz transbordar. Então, irmãos, a ordem de Deus. Porque o que eu estou falando sobre o que eu estou falando para você aqui é que você não seja ignorante, porque muitos religiosos pegam um versículo da Bíblia, tiram do contexto para inventar um pretexto. Tudo seja feito com decência e ordem. E aí, a decência e a ordem é segundo o pensamento humano. Mas quando Paulo fala de decência e ordem aqui, é segundo a decência e a ordem de Deus. E aí, quando você passeia nas Escrituras, você vai ver, irmãos, várias vezes, em Atos, aqueles irmãos que foram cheios em Atos do capítulo 2, você vai ver os irmãos cheios de novo em outros lugares. Se enchendo de novo, se enchendo de novo, se enchendo de novo, se enchendo de novo. E é por isso que eles tinham uma convicção dentro deles. E a Bíblia diz que eles tinham tanta convicção, irmãos, a palavra ela ministrada. E eles conheciam as Escrituras, porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. E quando a palavra ela é ministrada, irmãos, por inspiração, dentro dos planos e dos propósitos de Deus, irmãos, curas são manifestas, pessoas são restauradas, porque esse é o propósito de Deus para a palavra e para os dons espirituais. Pessoas são restauradas, pessoas são levantadas, pessoas são curadas. Irmãos, nós não estamos diante de uma palavra morta. Nós estamos diante de uma palavra que é viva e eficaz. Deus, Ele não era o eu era, Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Aquilo que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Aquilo que Ele fez na sua vida, irmãos, ontem ou ano passado, Ele pode fazer de novo e melhor. Ele pode fazer de novo e melhor. Porque quando você olha para os evangelhos, irmãos, você nunca vê Jesus estabelecendo uma doutrina para curar as pessoas. Melar a mão de cuspe e passar. Não, irmãos. Todas as vezes que Jesus ia curar alguém, era de formas diferentes. E sabe, irmãos, como eu falei para você no início, Deus, Ele não está dentro de uma caixa. Deus, Ele fez grandes coisas no passado. Deus fez grandes coisas no passado na antiga aliança. Deus fez grandes coisas no passado na sua vida, mas Ele pode fazer melhor. Ele vai fazer melhor. E de uma forma diferente e com uma glória maior. Porque Ele diz, é de glória em glória. Você nunca vai experimentar de uma glória que você experimentou no ano passado, no mês passado, na semana passada. Não. Sempre haverá uma glória maior a ser manifesta na sua vida por meio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Então vamos desvencilhar de que a igreja de Corinto era uma igreja que era usada nos dons espirituais porque era uma igreja carnal. Não, irmãos. A Bíblia vem falando a respeito disso. E a Bíblia vem dizendo aqui em 1 Coríntios, eu sei que já está... Não, ainda deu muito tempo. Glória a Deus. Eu sei que já está
avançado o tempo, mas não está não, viu, irmãos? Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim, irmãos: sempre, Paulo falando para aquela igreja, sempre eu dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis. Paulo, irmãos, estava falando àquela igreja e ele diz que uma graça ela foi concedida. E como eu falei no início, existe uma graça, irmãos, e essa graça, ela não fica escondida. Essa graça, ela é manifesta, ela é evidenciada. E aquela igreja, irmãos, havia evidências dos dons espirituais. Como o Rubênio falou domingo passado, os dons espirituais, irmãos, eram extensos, aquela igreja era usada muitas vezes nos dons espirituais, em todos os cultos que eles se encontravam, que eles se reuniam. Mas Paulo, irmãos, não fez aquela igreja calar a boca. Paulo ensinou, Paulo ajustou coisas, porque ele sabia que essa era a vontade de Deus para aquela igreja e para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Amém? E havia uma graça sobre aquela igreja manifestada. E Paulo estava dando graças a Deus porque eles estavam andando nos princípios da palavra. E os dons, irmãos, como eu falei para você, os dons espirituais, eles vão limpando, eles limparam aquela igreja. Os erros foram manifestos, sim, mas os erros eles foram manifestos para um propósito. E esse propósito foi um propósito divino, porque Deus, irmãos, quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele quer buscar uma noiva adornada, uma noiva purificada. Jesus, irmãos, quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele não vem buscar uma menina, Ele vem buscar uma mulher, uma noiva, uma igreja amadurecida. Uma igreja forte, uma igreja convicta, uma igreja, irmãos, que vai estar diante de Jesus e não vai ter vergonha de nada, porque ele está falando aqui que aquela igreja ela ia ser confirmada até o fim. Aleluia! Para serdes irrepreensíveis. E eu quero te dar, irmãos, o significado dessa palavra. Você prestou atenção que ele diz assim, que aquela igreja ela foi enriquecida. Amém? E a palavra, irmãos, enriqueceu. Aquela igreja ela foi enriquecida com os dons espirituais. Aquela igreja, irmãos, ela manifestava os dons espirituais ao ponto de Paulo precisar ensinar aquela igreja como se mover nos dons espirituais, mostrando que as pessoas elas não poderiam atrapalhar as outras, que quando um profeta estivesse falando, o outro se calasse, e tudo precisava ser na ordem certa, porque, irmãos, eles estavam tão cheios, eles estavam tão embriagados. E alguém que está embriagado, irmãos, muitas vezes ela não tem noção do que está fazendo. Você vê aqui, termina o culto de terça-feira, irmãos. O André estava falando, terminou o culto, ô igreja do povo doido, né? Mas é embriaguez. O culto termina, as pessoas não querem ir embora. As portas se fecham, irmãos. As portas baixam. E as pessoas elas não querem ir embora desse lugar. O que é isso? É embriaguez, elas não têm noção do tempo. Elas não têm noção do tempo, porque é bom demais.
É bom demais. Mas Deus, irmãos, Ele não está mais conformado que eu e você estejamos somente com os pés molhados. Existe, irmãos, uma profundidade. E essa igreja, irmãos, ela se aprofundou, porque a Bíblia fala que eles foram enriquecidos em tudo. E sabe, irmãos, a Bíblia ela não foi escrita no português. E Paulo, né, o irmão Rick Renner, ele dá esse vislumbre, né, aquilo que Paulo falou, como ele quis se expressar nessa palavra enriqueceu. E enriqueceu no grego significa plousios. É onde tiramos a palavra plutocrata, que se refere a uma pessoa que é tão rica, que é incapaz de saber ao certo toda a extensão da própria riqueza. Ou uma pessoa cujo poder derivado na sua riqueza, os investimentos e as empresas dessa pessoa, assim como o percentual de juros que ela ganha na sua carteira de ações, tudo isso aumenta rapidamente, que os seus contadores acham impossível manter os registros de quanta riqueza ela realmente possui. Era isso que Deus, por meio de Paulo, estava falando sobre aquela igreja de Corinto. A Bíblia diz que, Paulo ele disse, olha, eles foram enriquecidos. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia, irmãos. Assim como Deus concedeu para aquela igreja os dons espirituais, irmãos, Ele nos concedeu também. Você entende, irmãos, porque o espírito de intimidação tentando nos parar, espírito de religiosidade tentando nos parar, para que a gente não fosse um canal. Ou você não está pronto, você é uma pessoa tão carnal, ou você não tem capacidade para isso. Esse espírito de religiosidade, esse espírito de intimidação tenta nos parar por causa dessa realidade, irmãos. Porque quanto mais nós somos usados nos dons espirituais, quanto mais nós damos liberdade ao Espírito, irmãos, mais a nossa conta bancária espiritual está sendo aumentada. Não haverá um contador, irmãos, espiritual. Eu vou dizer para você, não haverá anjos que consiga contar. Aleluia! Não haverá homem natural, nem anjo, que consiga contar a porcentagem de tanta riqueza que a igreja Verbo da Vida de Calcaia terá. Porque nós somos o plutocrata espiritual. Nós já somos, irmãos. Deus, Ele não vai nos dar, Ele já nos deu. Ele já nos deu. Ele já nos deu tudo isso. Agora nós precisamos tomar posse como aquela igreja tomou. Nós precisamos tomar posse, irmãos. Aleluia! Porque nós somos um plutocrata espiritual. Nós somos enriquecidos, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa, é por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se Deus nos enriqueceu, se nós somos o plutocrata espiritual, como Ele não nos dará as demais coisas? Aleluia! Porque enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. E melhor do que nós, irmãos. Porque Ele já disse: eu já te abençoei. Nós já somos abençoados. Ele já nos deu todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Irmãos, Deus nos chamou para cuidar das coisas dele sobre esta terra. Aleluia! Você é um plutocrata espiritual. Aleluia! Deus, Ele não vai
Ele te tirar, não vai te colocar em dúvida quanto a isso. Ele vai te dar convicção essa manhã. Você é alguém, irmãos. Você é alguém que está apto a ser usado pelos dons espirituais. Ele diz assim, Paulo dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 14, não deu tempo de ler, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Eu acho interessante, irmãos, é porque o irmão Rick Renner, ele fala, e ele diz assim, que muitos ficam olhando, buscam o amor, tem que buscar o amor. Tem que buscar o amor. É certo, irmãos, que nós precisamos realmente buscar o amor. Mas o irmão Rick Renner, ele fala algo tão interessante. Ele diz assim, irmãos, se a Bíblia está falando no mesmo versículo, a mesma frase, buscai o amor e procurai com zelo, a verdade de buscar o primeiro amor é verdade tanto quanto buscar com zelo a manifestação. Os dons espirituais. Toda a palavra é a verdade. Todo o versículo é a verdade. Se você tem desejo de ser usado nos dons espirituais, irmãos, Deus ele não vai negar a você. A Bíblia diz que Ele distribui. Ele distribui. Ele quer encontrar corações famintos. Famintos. Para que Ele possa se manifestar. Paulo diz, nele eu vivo, nele eu existo e nele eu me movo. Aleluia. Deus, irmãos, está procurando corações dispostos a ser usados por Ele. Ele quer, irmãos, que essa riqueza espiritual não fique simplesmente no papel, não fique simplesmente na palavra, mas Ele quer que essa riqueza se manifeste na sua vida por meio dos dons espirituais, irmãos. Porque é como se você estivesse depositando. Aleluia, é como se você estivesse depositando nos céus. Porque você foi criado para esse fim. E o irmão Rick Renner, ele fala, quando fala fim, não é terminando, né? O sentido desse para o fim, né? Quando ele diz, né, que Deus, que Jesus Cristo vos confirme até o fim. Ele não está falando no sentido de término ou acabou, não. Ele está falando a respeito de amadurecimento. Amadurecer, irmãos. Irmãos, quanto tempo eu estive mesmo dentro do verbo da vida, irmãos, e eu fui intimidada. Eu era uma pessoa intimidada. Porque na minha mente eu não entendia, no meu espírito, eu não entendia que quando eu orasse em outras línguas, que quando eu desejasse os dons espirituais, irmãos, eu ia amadurecer. Porque quando você deseja, e Paulo ele não fala, não é de qualquer forma, procurai com zelo os dons espirituais. E esse zelo, irmãos, é você orar em outras línguas. E quando você ora em outras línguas, você não é mais a mesma pessoa. Aleluia. Você amadurece, porque você está se unindo ao Espírito, e o Espírito ele prescruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. E não tem, irmãos, como você ser a mesma pessoa. Não tem como você pensar da mesma forma. Os pensamentos de Deus, eles virão para você. Você vai pensar segundo os pensamentos de Deus. E você vai ter compaixão da vida das pessoas. Algo vai mover dentro do seu espírito, irmãos. E você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai compreender, você vai se importar com a vida das pessoas. Você vai ter o desejo, irmãos, de alcançar a vida das pessoas. E as pessoas, irmãos, elas vão sair da sua presença transformadas. Assim como as pessoas lá nos evangelhos saíam transformadas diante da presença de Jesus. Porque você é corpo.
Você é corpo de Cristo. E aquilo que Cristo fazia sobre esta terra, irmãos, nós fazemos também. A mesma unção que estava sobre Jesus naquela época, está sobre as nossas vidas também. A Bíblia diz que nós possuímos a unção que vem do Santo. E ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Aleluia, existe uma unção, irmãos, que você pode se mover. Talvez você se olhe no espelho e você veja, eu não sou capaz, sei lá, eu errei, eu pequei. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos diante de nós, Jesus, um advogado. Ele é perdoador. Existe um sangue que está sobre as nossas vidas. E Ele nos purifica de todo pecado. Irmãos, a Bíblia diz... Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou dizer para você, irmãos, Deus nunca vai usar uma pessoa que está andando na carne. Deus vai usar uma pessoa que está andando no Espírito, porque é alguém que busca os dons espirituais, irmãos. Ela está orando em outras línguas. E a fraqueza vai sair. Aleluia. Como o irmão Benihim fala, ele certa vez ouvindo a ministração dele, ele dizendo que você precisa demorar na presença, porque uma carne é tirada, mais outra carne é tirada, mais outra carne é tirada. Aleluia! Até o Espírito descobrir e colocar exposto realmente aquilo que precisa ser evidenciado, que é o homem interior, aquilo que já está dentro, irmãos. Os dons do Espírito já foram depositados dentro do seu espírito. Talvez a sua mente diga muitas coisas, fale muitas coisas, irmãos, e ela vai falar mesmo, porque ela quer ter o controle de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, existem coisas que estão depositadas da parte de Deus no teu espírito. No teu espírito, elas estão depositadas e você precisa querer para que você possa evidenciar as coisas de Deus. Deus, irmãos, Ele quer se manifestar por meio de nós e através de nós. Não espera, irmãos, que o mundo tenha a solução para as pessoas. O presidente, irmãos, glória a Deus pela vida dele, que ele tem a solução para as pessoas, mas eu vou te dizer uma coisa, o mundo, o presidente ou as autoridades, seja lá quem seja, eles não têm a solução para o mundo. Quem tem a solução para o mundo é a igreja. A igreja, irmãos, ela está aqui para manifestar a vontade de Deus e o próprio Cristo, irmãos. A igreja, irmãos, as pessoas elas precisam olhar para a igreja do Senhor Jesus e ver Jesus, irmãos, em manifestação. Porque, irmãos, uma cesta básica, ela pode matar a fome de uma pessoa. Mas sabe de uma coisa? O que vai matar a fome e a sede o resto da vida é a palavra. Porque Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E as pessoas lá fora, irmãos, elas não entendem que elas são um espírito. Elas são como nós somos, agora elas não têm um entendimento. E Deus quer usar você. Deus quer usar você. Para que elas entendam que elas também têm um propósito, tanto quanto você tem. Aleluia. Irmãos, a nossa igreja, Verbo da Vida de Soledade, ela se manifestará com mais força nos dons espirituais. As manifestações do Espírito, elas vão estar tão evidentes, irmãos, que as pessoas elas vão se chegar, elas já estão sendo atraídas, mas mais pessoas elas vão ser atraídas. E sabe, irmãos, os religiosos, os teólogos, eles abafaram a oração em outras línguas, esse assunto dos dons espirituais. Mas, irmãos, eu lembro que a Bíblia, os historiadores falando sobre a rua Azusa,
em que as pessoas elas passavam de longe e elas nem entravam, mas elas viam, elas percebiam em seus próprios corpos a cura se manifestando. Porque aquele lugar, aquele homem que se levantou, orando em outras línguas, falando da oração em outras línguas, e os dons sendo manifestos naquele lugar, ele entendeu que essa era a vontade de Deus, irmãos. E quando nós entendemos, irmãos, que a vontade de Deus é que nós viemos ser usados nos dons espirituais, irmãos, as pessoas que vão passar longe de nós, longe da igreja, elas sentirão, elas perceberão a presença de Deus. E elas verão, elas vão dizer: eu estou em um lugar diferente. Eu passei por algum lugar e esse lugar transformou a minha vida. Elas vão ser atraídas por esse lugar, irmão, para esse lugar, para serem salvas, para serem restauradas, para serem curadas, porque é isso que a palavra faz. É isso que os dons eles se manifestam com esse propósito, para fazer, irmãos, para transformar. Porque uma vez, irmãos, que a palavra que ela é ungida, passa na vida de uma pessoa, essa pessoa ela nunca vai ser a mesma. Assim como você nunca mais foi a mesma pessoa. O seu rosto não mudou, a cor da sua pele não mudou, a sua personalidade não mudou, mas algo dentro de você, mesmo que você não confesse isso para ninguém, mudou, foi transformada. Então nós precisamos, irmãos, desejar mesmo e entender, irmãos, que essa é a vontade de Deus. Agora, isso não pode, irmãos, ficar só no culto de terça-feira. Amém? Como o Rubênio ensinou. E claro que eu preciso repetir, porque algumas pessoas não estavam. Nós precisamos, irmãos, ter essa prática em casa. Irmãos, você não pode dizer que você não tem tempo. Você tem tempo. Quem quer, irmãos, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. É porque eu saio muito cedo para o trabalho. Irmãos, acorda mais cedo e vai orar. Acorda mais cedo e vai buscar o Senhor. Ele é mais importante na sua vida. Não é que Deus queira ter o primeiro lugar, irmãos. Ele é. Ele é. Espera na presença. Espera na presença. Busca, irmãos. Às vezes você está ali orando e você não tem nenhuma percepção, irmãos. Mas não desiste. Você vai se enchendo. Você vai se enchendo. Porque não é Deus que vai nos encher. Paulo diz: enchei-vos. Enchei-vos. A responsabilidade é nossa. E nós não precisamos de uma música para nos arrepiar. Não, irmãos. Nós oramos e pronto. Porque nós fomos chamados para vivermos pela fé. Se você for esperar ter vontade, a sua carne ter vontade de orar, irmãos, você nunca vai orar. Se você esperar que as circunstâncias, os problemas acabem, você nunca vai orar em outras línguas, irmãos. A Bíblia fala, Paulo diz que quando nós oramos em outras línguas, nós falamos mistérios com Deus, nós oramos bem. E quem sabe, irmãos, esses problemas que você esteja passando e você fale na sua língua, falando para Deus como você pode resolver, como Deus pode resolver para você, e Deus ainda não resolveu porque você quer que Ele resolva da sua forma. Mas quando você ora em outras línguas, irmãos, a respeito dessa situação, eu quero te dizer, Deus, Ele vai resolver da forma dEle. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, irmãos, nós oramos bem. Nós falamos mistérios com Deus.
E aí você vai chegar no ponto em que Paulo falou, ele diz assim, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ele não está dizendo aqui, irmãos, que quando nós chegarmos, nós vamos nos preparar. Não, ele está dizendo aqui que quando nós chegarmos em uma reunião como essa reunião é espiritual, ela não é natural. Quando nós chegarmos aqui, nós já precisamos estar preparados, porque ele está dizendo, um tem, o outro tem, outro já traz de casa. Você já traz um salmo, uma revelação, uma doutrina, uma palavra, um cântico espiritual. E aí o meu dom se une ao teu dom. E há uma explosão de poder nesse lugar. É por isso, irmãos, que a unção coletiva você nunca vai experimentar em nenhum outro lugar, a não ser no congregar. Você está aqui e você experimenta da unção coletiva. E essa unção coletiva, irmãos, ela se torna... Existe coisa na sua vida que vai se tornar possível, porque você está nesse ambiente espiritual. Os dons estão em manifestação. Os dons ministeriais, irmãos. A unção do profeta, a unção do pastor, a unção do mestre, a unção do evangelista e do apóstolo. Elas vão estar aqui e você vai tocar. Aleluia, que coisa poderosa. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que Deus, ele nos dá o Espírito por medida. E Jesus, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu a Jesus o Espírito sem medida. E você vê nos evangelhos, Jesus se manifestando. Jesus tinha os exemplos lá. Jesus como pastor, Jesus como profeta, Jesus como evangelista, como apóstolo, como mestre. Você vê Jesus ali se manifestando. Aí eu quero te relembrar. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E você experimenta dessa unção poderosa. Quantas coisas aconteceram na minha família, na minha vida, em particular, no meu chamado, porque eu estava em um culto. Eu estava experimentando da unção coletiva, essa unção que eu não vou experimentar nunca na minha casa. Mas eu experimentei dessa unção coletiva e coisas aconteceram, se manifestaram na minha vida. Por quê? Porque eu estava aqui e eu estava disponível para esse lugar. Mas eu quero te dar uma boa notícia, irmãos. Essas coisas, Deus não quer que fique só em nós. Elas precisam se estender para toda a igreja. Elas vão se estender para toda a igreja, irmãos, porque a unção de Deus, ela é derramada na cabeça, mas ela não permanece só na cabeça, ela desce. Ela desce para todo o corpo, irmãos. E Deus quer que você experimente isso de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Uma glória, irmãos, que você nunca experimentou, irmãos. Essa glória, ela está manifesta nesse tempo, porque nós entendemos os assuntos que precisam ser ditos, os assuntos que precisam ser falados. E você precisa entender. Enquanto você não entender, enquanto você não praticar, nós não vamos parar de falar. Porque essa é a vontade de Deus para esse tempo. E aí, quando você entender, quando você praticar, eu vou dizer, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode até não praticar, mas você vai perder o tempo de visitação. Porque existem visitações. E muitas vezes Deus estabelece a sua vontade para as nossas vidas para um tempo.
E aí, quando nós correspondemos a esse tempo de visitação, quando nós reconhecemos aquilo que Deus está falando e quando nós obedecemos, irmãos, nós não precisamos mais usar a força do nosso braço. Porque não vai ser mais por força. Na verdade, irmãos, a dispensação do Espírito não é mais por força. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. E quando você ora em outras línguas, irmãos, você vai entender. Eu não preciso usar a minha força. É Deus que peleja por mim. É Deus que vai fazer por mim. Eu estou fazendo a vontade dEle. Então, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus vai cuidar das minhas coisas. Está tudo certo. Vai chegar no tempo certo. Deus vai fazer. Não importa o tempo que demore, Deus vai fazer. Irmãos, esteja plenamente convicto, como Abraão ficou. Esteja plenamente convicto. Fique convicto. Como essa convicção vai chegar? Quando você tem comunhão com o Espírito Santo. Porque Paulo, ele diz, fiel é Deus. Ele falando para aquela igreja, fiel é Deus. Porque que Deus é fiel? Porque Ele nos chamou à comunhão. Ele nos chamou à comunhão com Jesus Cristo, o seu Filho. Então não existe mais nada, irmãos, que tenha impedimento para você. O véu foi rasgado. Jesus está disponível a mim e a você. Jesus está disponível. Ele está esperando, irmãos. Não mais na viração do dia. Não, irmãos. Ele está disponível em todo o tempo. Você não precisa marcar uma agenda com Ele. Ele está disponível a você. E aí você vai fazer exatamente aquilo que Ele te chamou para fazer. Então não se acovarda, irmãos. Não perde esse tempo de visitação. Obedece, pratica. Faz aquilo que Deus te chamou para você fazer. Faz aquilo que Deus te chamou para você fazer. As outras coisas não importam, irmãos. Se você não pôde resolver até hoje, é porque você não tem forças para resolver. Então deixa com Deus. Deixa que Deus vai fazer. Deixa que Deus vai agir da melhor forma. Da melhor forma. E Ele vai fazer melhor do que você. Porque quando as mãos humanas, irmãos, saem dos problemas, quando as mãos humanas saem e elas dizem, eu não vou resolver, eu não posso resolver, irmãos, você abre uma oportunidade, uma possibilidade para Deus fazer. E Deus vai sempre fazer melhor do que você e do que eu. Amém? Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te rendemos graças, Senhor. Aleluia. O tempo não é o Senhor das nossas vidas. O relógio não é o tempo, o Senhor das nossas vidas. Não, Pai. Oh, Senhor, nós queremos te render graças, Senhor, pela presença do Espírito Santo nesse lugar. E nós sabemos, Pai, que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, mas nós sabemos que algo interior já começou a acontecer na vida dos nossos irmãos, nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua presença, porque a sua palavra diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Obrigada, Senhor, porque prodígios, sinais e maravilhas, coisas poderosas, Pai, já estão acontecendo, Pai. Aleluia. Aleluia. E nós, Pai, vamos para as nossas casas, mas nós não vamos mais ver da forma que nós víamos antes, Pai, porque agora nós vamos olhar com os olhos do Espírito, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra.
Nós somos o plutocrata espiritual. O Senhor nos enriqueceu, Pai. Nós somos enriquecidos, Pai. A Tua graça, ela é manifesta sobre as nossas vidas. Assim, Pai, como o Senhor manifestou na vida daquela igreja, Pai. O Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não faz acepção de igrejas, não, Pai. A Sua palavra diz que nos últimos dias as trevas iriam cobrir a terra e a escuridão os povos. Mas sobre nós brilhará a glória do Senhor. Obrigada, Pai, porque nesses últimos tempos, a manifestação do Teu Espírito, os dons, os milagres, os prodígios, as maravilhas, elas se manifestarão com mais força, Senhor. Porque o Senhor está às portas. Aleluia, e nós não vamos ser negligentes, Senhor. Não seremos negligentes quanto ao Teu chamado, Pai. Não seremos negligentes quanto àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós vamos cumprir, porque os olhos do nosso entendimento foram iluminados. Nós não somos mais ignorantes quanto aos dons do Espírito. Quanto aos dons espirituais, Pai, nós não somos mais ignorantes. Porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. E à medida que nós andamos, Pai, nessa estrada, oh, aleluia, à medida que nós andamos, Pai, nessa estrada, mais luz, Pai, será jogado sobre nós, Pai, porque nós estamos no Teu propósito, nós estamos andando no Teu caminho, Pai. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Essas coisas, elas não ficaram para trás. Sim, Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Pai, e nós nos abrimos, Senhor. Nós nos abrimos, Pai, à Tua vontade, Pai, nos usa. Oh, Pai, nos usa, nós somos úteis em Tuas mãos. Nós somos úteis em Tuas mãos, Pai. Oh, Pai, que o Senhor nos use da forma que o Senhor o Senhor quer. Oh, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos quer, Pai. Totalmente Teu, Pai. Totalmente Teu, Pai. A Sua palavra diz, Pai, que um soldado, Pai, ele não se envolve com as coisas dessa vida, Pai. Porque o Seu propósito, Senhor, é fazer aquilo que Ele foi arregimentado para fazer, Senhor. Oh, Pai amado, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja triunfante. Nós fomos chamados, Senhor. E nós sempre andaremos em triunfo, Senhor. Aleluia, porque nós somos enriquecidos nas coisas espirituais, e não há dúvida mais em nós, Pai, de que as coisas naturais, elas vão ser ajustadas, elas vão ser, aleluia, elas serão ajustadas, Pai. Aquilo que nós já nos vemos por dentro se manifestará por fora. Oh, Pai amado, nós não queremos, Pai, limitar o Teu poder sobre as nossas vidas. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais, Pai. A nossa conta bancária espiritual, ela aumentará. Ela aumentará. Ela aumentará. Ela aumentará, Pai. Oh, aleluia, ela aumentará. Ela vai aumentar, Pai, porque nós não vamos, Pai, viver de uma forma natural. Nós estaremos prontos, Pai. Nós estaremos prontos, afinados. Afinados, Senhor. Afinados, Pai. Oh, sensíveis à Tua voz. Sensíveis, Pai, às manifestações do Teu Espírito.
Oh, Pai, que o Senhor venha distribuir segundo a tua vontade. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretações de línguas, Pai. Oh, dons de curar. Sim, porque essa é a sua vontade para a tua igreja, Pai. Nós nos abrimos, Pai. Não porque nós somos verbo da vida. Não porque isso foi uma ordem do pastor Bud. Não, Pai. É porque a sua palavra diz isso. A sua palavra diz isso. Essa é a tua vontade, porque está escrito na sua palavra. Está escrito na sua palavra, Pai. E essa é a sua vontade, Pai. E a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Oh, não importa, Senhor, se nós vamos perder a nossa reputação. Não importa, Pai, se nós vamos, Pai, ser tidos, Pai, ditos como loucos. Não, Senhor. Oh, Pai, a sua palavra, a loucura da sua palavra nos salvou. A loucura da sua palavra nos libertou. A loucura da sua palavra nos transformou, Pai. E nós nos entregamos a ela, Pai. Nós nos entregamos a ela, Pai. Oh, Senhor, não queremos que as pessoas olhem para nós e vejam que nós enfraquecemos. Não, Pai, que nós esquecemos do primeiro amor. Não, Senhor. Nós queremos, Pai, estar mais apaixonados por você. Nós queremos, Pai, amar aquilo que você ama e odiar aquilo que o Senhor odeia. Porque a tua luz, ela não está diminuindo sobre a nossa vida. A tua luz está aumentando. Porque a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, aleluia, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essas verdades, por esse esclarecimento da sua palavra. Eu sei que há muito mais, Pai, muito mais, Pai. Mais revelação, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos. Em o nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a vontade é de não parar. Mas... Aleluia. Mas eu sei, irmãos, que você vai levar para casa. Vai haver mais cultos a respeito desse assunto. E eu sei que uma porção de unção já foi derramada essa manhã. A Bíblia diz, irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. E uma vez, irmãos, que você sai da prisão, irmãos, não há nada nem ninguém que faça você voltar. Porque uma vez que essa palavra te libertou, irmãos, não existe mais nenhuma condenação. O escrito de dívida que era contra nós, ele foi apagado. Você não deve nada mais a Satanás. Você não tem mais nada a ver com Satanás. O diabo não tem nada a ver com você, nem você com ele. Certa vez Jesus falando, e ele disse: ele não tem nada em mim. Nenhuma condenação há. E você pode andar e ser usado por Deus livremente a partir de hoje. Porque Cristo já te perdoou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Todo peso, irmãos, ele caiu por terra. Eu via pesos caindo por terra aqui. Eu via pessoas jogando pesos no chão, irmãos. E esses pesos, eles tremiam o chão. Mas sabe, eles foram dilacerados, eles foram quebrados, eles foram despedaçados por causa da unção de Deus. Porque a unção de Deus, ela faz isso. Ela vem para despedaçar todo o jugo. Ela vem para despedaçar, esfarelar. E uma vez que esse jugo ele é esfarelado, irmãos, o diabo não tem mais como juntar. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor.